11ª sessão ordinária, 11 de agosto de 2026. Antes de iniciarmos, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura de um trecho bíblico e logo após faremos a oração do Pai Nosso. Evangelho de Mateus, capítulo 18, 1, 5, 10, do 12 e 14. Naquele tempo, os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezei nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum de seus pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Aparecido Rodrigues da Silva, Douglas de Souza Jorge, Fabiana Aparecida Póvoas da Silva, Francisco Gabriel Silvério Colombo, presente. Gabriel Henrique Costa dos Santos, Presente. João Paulo da Silva Ferreira, João Pedro dos Santos de Freitas, Cauã Seschini Kemp, Silvio Simões de Oliveira. Todos presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão. Dispenso a leitura das atas das sessões anteriores, as quais estão gravadas. Em votação, as atas das sessões anteriores. Favoráveis sentados, contrários se levantem. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas do Poder Executivo Municipal, ofício que encaminha os projetos de lei número 34, 35, 36, 37, 38 e 39 de 2026. Ofício especial. Senhor presidente, venho através deste encaminhar a vossa excelência os projetos de lei 34, 35, 36, 37, 38 e 39/2026 para análise e deliberação desta Casa de Lei em regime de urgência na forma de nossa lei orgânica. Contando com a vossa costumeira compreensão, antecipadamente agradecemos. Atenciosamente, Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 34/2026. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento do município de Lupercio e incluir nos anexos do Plano Plurianual, PPA, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do corrente exercício. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do projeto de lei número 34/2026, visto que todos os vereadores possuem uma cópia e o mesmo já está disponível no site da Câmara Municipal. Dispensado. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta edilidade para a devida apreciação e votação o projeto de lei anexo que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. Ao ensejo, justificamos que a abertura do presente crédito se faz necessária para a devolução de saldo residual de exercícios anteriores, referente ao convênio SUCESP, número 2022048730-3, firmado entre o Fundo Social do Estado de São Paulo e o município de Lupercio. Os recursos financeiros foram viabilizados através de superávit financeiro,
Por fim, face à relevância e o interesse público, solicitamos que esta matéria seja processada sob o regime de urgência, na forma de nossa lei orgânica, pelas razões acima expostas. Prefeitura Municipal de Lupercio, 6 de agosto de 2026, Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 35/2026. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento do município de Lupercio e incluir nos anexos do Plano Plurianual, PPA, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do corrente exercício. Senhor Presidente, peço dispensa da leitura do projeto de lei número 35/2026, visto que todos os vereadores possuem uma cópia e o mesmo já está disponível no site da Câmara Municipal. Dispensado. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta edilidade para devida apreciação e votação o projeto de lei anexo que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. Ao ensejo, justificamos que a abertura do presente crédito visa a aquisição de gêneros alimentícios e materiais de higiene e limpeza, necessários à manutenção das atividades das unidades escolares do município, utilizando recursos da cota estadual do Salário Educação, QESE. Os recursos financeiros foram viabilizados através de superávit financeiro. Por fim, face à relevância e o interesse público, solicitamos que esta matéria seja processada sobre o regime de urgência na forma de nossa lei orgânica pelas razões acima expostas. Prefeitura Municipal de Lupercio, 6 de agosto de 2026, Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 36/2026. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento do município de Lupercio e incluir nos anexos do Plano Plurianual, PPA, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do corrente exercício. Senhor Presidente, peço dispensa da leitura do projeto de lei número 36/2026, visto que todos os vereadores possuem uma cópia e o mesmo já está disponível no site da Câmara Municipal. Dispensado. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta edilidade para a devida apreciação e votação o projeto de lei anexo que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. Ao ensejo, justificamos que a abertura do presente crédito se faz necessária para a contemplação das despesas com pessoal em caráter efetivo no transporte escolar do município. Por fim, face à relevância e o interesse público, solicitamos que esta matéria seja processada sobre o regime de urgência na forma de nossa lei orgânica pelas razões acima expostas. Prefeitura Municipal de Lupercio, 6 de agosto de 2026, Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 37/2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar repasse financeiro ao Consórcio Intermunicipal de Saúde, CISA, para custeio das despesas necessárias à sua regularização, liquidação e encerramento, e das outras providências. Senhor Presidente, peço dispensa da leitura do projeto de lei número 37/2026, visto que todos os vereadores possuem uma cópia e o mesmo já está disponível no site da Câmara Municipal. Dispensado. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, submetemos à elevada apreciação desta Egrégia Câmara Municipal o presente projeto de lei que objetiva autorizar o município de Lupercio a efetuar repasse financeiro ao Consórcio Intermunicipal de Saúde, CISA, entidade da qual o município é integrante, visando custear as despesas necessárias à regularização, liquidação e encerramento definitivo de suas atividades. Conforme deliberada em reunião extraordinária realizadas pelos municípios consorciados de Alvilândia, Lupercio e Calçu, restou reconhecida a necessidade de adoção de medidas administrativas, contábeis, fiscais e jurídicas destinadas ao encerramento regular do consórcio, inclusive com a nomeação judicial de administrador provisório para a condução dos trabalhos necessários à sua extinção. Posteriormente, em reunião realizada em 13 de maio de 2026, os representantes dos municípios consorciados deliberaram pela necessidade de contratação de profissional ou escritório de contabilidade especializados para promover o levantamento da situação fiscal e contábil da entidade, regularização de pendências cadastrais, elaboração e transmissão de obrigações, assessorias,
assessorias, baixa perante os órgãos competentes e adoção das providências necessárias à liquidação e encerramento definitivo do consórcio. Também ficou consignado que os municípios consorciados prestariam cooperação institucional e financeira para viabilizar o encerramento do CISA. O orçamento preliminar apresentado para execução dos serviços, regularização e encerramento do consórcio totaliza R$ 7.500, valor que será rateado entre os 3 municípios consorciados, Lupercio, Alvinlândia e Ucauçu, cabendo ao município de Lupercio a cota parte de R$ 2.500. Considerando que o orçamento total dos serviços é de R$ 7.500 e que os custos serão suportados igualmente entre os 3 municípios consorciados, a participação financeira do município de Lupercio corresponde a R$ 2.500. Assim, o presente projeto de lei busca autorização legislativa específica para que o município de Lupercio possa efetuar o repasse financeiro, limitado à sua cota-parte no rateio das despesas, garantindo a cooperação institucional necessária à regularização, liquidação e encerramento definitivo do CISA. Importante ressaltar que a autorização legislativa, ora pleiteada implica obrigação de repasse automático ou desvinculado da comprovação da despesa, constituindo apenas autorização limitada ao valor máximo de R$ 2.500, observadas as necessidades efetivamente demonstradas durante o processo de encerramento do consórcio. A medida busca assegurar segurança jurídica, eficiência administrativa e adequada conclusão dos procedimentos necessários à extinção regular do CISA, evitando futuras contingências aos municípios consorciados. Diante da relevância da matéria, contamos com a aprovação do presente projeto de lei. Prefeitura Municipal de Lupercio, 6 de agosto de 2026, Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 38, de 6 de agosto de 2026. Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 2/2010 para acrescentar vaga ao emprego público de atendente 1 do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Lupercio e das outras providências. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do projeto de Lei Complementar número 38, de 6 de agosto de 2026, visto que todos os vereadores possuem uma cópia e o mesmo já está disponível no site da Câmara Municipal. Pode ler, Francisco, por favor. Não quero ler, pode ler. Tá. Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal de Lupercio, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1. Ficam criadas 8 vagas para o emprego público de atendente 1, referência salarial E1, integrante do quadro de pessoal, parte permanente da Prefeitura Municipal de Lupercio, alterando-se, na forma do anexo desta lei, o quantitativo total de emprego constantes dos anexos 2 e 3 da Lei Complementar número 2 de 2010. Parágrafo único. Com o acréscimo previsto no caput, o emprego público de atendente 1 passa a contar com o total de 13 vagas. Artigo 2º. Os requisitos de provimento, a carga horária, a lotação e as atribuições do emprego público de atendente 1 permanecem regidos pela legislação municipal vigente e pelo decreto regulamentador dos requisitos e atribuições dos cargos e empregos públicos municipais, expedido com base no artigo 29 da Lei Complementar número 2/2010. Artigo 3º. O provimento das vagas ora criadas dependerá de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, e observará as existências de dotações orçamentárias, a autorização de despesas e os limites da Lei Complementar número 101
de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução desta lei complementar ocorrerão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 5º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Lupercio, 6 de agosto de 2026, Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal. Justificativa. Encaminho a elevada apreciação desta egrégia Câmara Municipal, incluso o projeto de lei complementar que dispõe sobre a criação de 8 vagas para o emprego público de atendente 1, referência salarial E1, integrante de quadro pessoal, parte permanente da Prefeitura Municipal de Lupercio, alterando para este fim o quantitativo constante da Lei Complementar número 2/2010. 1. Do objeto. O projeto tem por objeto exclusivo o acréscimo de 8 vagas ao emprego público de atendente 1, que passa do quantitativo atual de 5 para 13 vagas, mantidos os requisitos de escolaridade, a referência salarial e a carga horária já previsto na legislação municipal. 2. Da necessidade e do interesse público. O emprego de atendente 1 constitui a base do atendimento direto ao cidadão nos diversos serviços prestados pela administração municipal. O quantitativo atualmente fixado mostra-se insuficiente para atender a crescente demanda de atendimento presencial, o que compromete a celeridade, a qualidade e a continuidade dos serviços públicos colocados à disposição da população. A ampliação do quadro de atendentes 1 permitirá o adequado dimensionamento da força de trabalho, a melhoria do acolhimento ao munícipe e a distribuição racional dos servidores entre as unidades administrativas que demandem atendimento ao público em consonância com os princípios de eficiência e da continuidade dos serviços públicos. Artigo 37, caput da Constituição Federal. 3. Da compatibilidade com a legislação vigente. A criação de vagas de emprego público constitui matéria de lei e iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alíneas A e C da Constituição Federal, aplicável aos municípios por simetria. O provimento de vagas ora criadas observará as exigências de prévia aprovação em concurso público na forma do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. A presente proposta altera tão somente o quantitativo de vagas, preservando a estrutura de carreira e o regime jurídico já estabelecidos pela Lei Complementar número 2/2010, sem criar novo cargo, nova carreira ou nova referência salarial. 4. Da adequação orçamentária e financeira. A criação das vagas observará as existências de dotação orçamentária própria, a autorização de despesas e os limites de gasto com o pessoal previsto na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. A estimativa de impacto orçamentário financeiro que trata o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a respectiva declaração de adequação orçamentária e financeira, serão elaboradas e firmadas pelo setor competente da administração e acompanharão a presente proposta, integrando o respectivo processo legislativo. Registra-se que o provimento efetivo das vagas fica condicionado à realização de concurso público e à disponibilidade orçamentária, de modo que a despesa somente será concretizada à medida da efetiva nomeação dos aprovados, observado os limites legais. 5. Da conclusão. Diante do exposto e por se tratar de medida que visa o aprimoramento do atendimento ao cidadão e a eficiência dos serviços públicos municipais, submeto o presente projeto de lei complementar à análise e à deliberação desta Casa de Lei, requerendo, ao final, a sua aprovação. Aproveito a oportunidade para renovar os votos
renovar a vossas excelências os protestos de elevada estima e distinta consideração. Lupércio, 6 de agosto de 2026, Kleber Meneguzzi, prefeito municipal. Projeto Projeto de Lei Complementar número 39/2026. Dispõe sobre a criação de cargo de provimento efetivo de agente de contratação no quadro pessoal do Poder Executivo do município de Lupércio e estabelece seus requisitos, atribuições e jornada de trabalho e das outras providências. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do projeto de lei complementar número 39/2026, visto que todos os vereadores possuem uma cópia e o mesmo já está disponível no site da Câmara. Dispensado. Justificativa. Senhores vereadores, submeta à elevada apreciação desta Casa de Lei o presente projeto de lei, que tem por objeto a criação do quadro de pessoal do Poder Executivo do cargo de provimento efetivo de agente de contratação. Perdão, gente. Agente de contratação, encarregado de conduzir e assessorar os procedimentos de contratação pública regidos pela Lei Federal número 14.133 de 2021, nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. A Lei número 14.133/2021 elegeu o agente de contratação como figura central da condução das licitações, atribuindo-lhe, em seu artigo 8º, a responsabilidade por tomar decisões, acompanhar o trâmite, dar impulso ao procedimento e efetuar as demais atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Os mesmos dispositivos determinam, como regra, que a função seja exercida pelo servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração, exigências que o presente projeto atende de forma plena ao instituir cargo efetivo promovido por concurso público. Embora a Lei Municipal número 11, de 27 de fevereiro de 2024, já tenha disciplinado as funções gratificadas ao agente de contratação, de gestor e de fiscal de contrato, a crescente complexidade dos processos de contratação e a necessidade de profissionalização e de continuidade dos serviços recomendam as existências de cargo específico, dedicado e permanente, apto a assegurar a regularidade, a eficiência e a segurança jurídica das compras públicas municipais. A medida homenageia os princípios de segregação de funções, da eficiência e de controle, na medida em que concentra em profissional habilitado a condução técnica dos certames, em prejuízo dos auxílios de assessoria jurídica e da unidade de controle interno. O provimento por concurso público, por sua vez, prestigia os princípios do concurso, da impessoalidade e da moralidade administrativa, esculpidos no artigo 37 da Constituição Federal. As despesas decorrentes correrão por conta de dotações orçamentárias próprias e são compatíveis com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com a Lei Orçamentária Anual, observando-se, quanto da nomeação, os limites e as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/2000. Por tais razões, e por se tratar de matéria de relevante interesse público, voltada ao aperfeiçoamento das gestões administrativas, conto com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação do presente projeto de lei. Lupércio, 6 de agosto de 2026, Kleber Meneguzzi, prefeito municipal. Os projetos de lei número 34, 35, 36, 37, 38 e 39
Foram encaminhados à assessoria jurídica e às comissões permanentes para apreciação e emissão de pareceres na sexta-feira, 7 de agosto de 2026. Se todos estiverem de acordo, convoco uma sessão extraordinária logo após esta, para a discussão e votação dos projetos de lei número 34, 35, 36, 37, 38 e 39. Todos estão de acordo? Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas do Legislativo. Projeto de lei do Legislativo 3 de 2026. Projeto de lei do Legislativo número 3/2026. Proíbe a fabricação, o armazenamento, o transporte, a comercialização e o uso de linha chilena, linha indonésia e linha Concerol no município de Lupercio, São Paulo e das outras providências. Gabriel Henrique Costa dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Lupercio, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Lupercio aprova a seguinte lei. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 1. Ficam proibidos no âmbito do município de Lupercio, São Paulo, a fabricação, o armazenamento, o transporte, a comercialização, a distribuição e o uso da linha chilena, linha indonésia e linha Concerol em pipas, papagaios, rabiolas ou quaisquer outros artefatos aéreos. Parágrafo único. A proibição que trata este artigo aplica-se às vias públicas, locradouros públicos, além de uso comum, áreas de uso comum, praças, parques, áreas rurais e demais locais situados no território municipal. Artigo 2. Para os fins desta lei, considera-se 1. Linha chilena, linha de nylon ou material sintético semelhante revestida ou impregnada com substâncias abrasivas, como vidro moído, limalha metálica, silícia ou compostos similares, que lhe consideram propriedade cortante. Linha indonésia, linha composta por fibras sintéticas de alta resistência revestidas por material abrasivo ou metálico, capaz de provocar cortes em pessoas, animais ou objetos. 3. Linha Concerol, linha de qualquer material recoberta por mistura de cola, esmalte ou substâncias similares contendo vidro moído, metal, pedra ou qualquer outro elemento cortante ou perfurante. Artigo 3. Das penalidades. Capítulo 2. Das penalidades. Artigo 3. O descumprimento desta lei sujeitará o infrator às seguintes penalidades, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 1. Multa correspondente a 10 unidades fiscais do Estado de São Paulo, o FESP, na primeira ocorrência. 2. Multa correspondente a 30 UFESP, em caso de reincidência. 3. Apreensão e inutilização imediata dos materiais proibidos. Parágrafo 1º. As multas previstas nesse artigo serão aplicadas em dobro quando a infração ocorrer nas proximidades de escolas, creches, unidades de saúde, rodovias, estradas, praças, parques ou locais de grande circulação de pessoas. Parágrafo 2º. As multas também serão aplicadas em dobro quando a utilização dos materiais resultar em lesão corporal a terceiros, danos a animais ou acidentes envolvendo veículos. Parágrafo 3º. Os materiais apreendidos serão inutilizados pela autoridade competente, observadas as normas ambientais pertinentes. Parágrafo 4º. Aos estabelecimentos comerciais que comercializarem os produtos proibidos por esta lei, será aplicada multa em dobro, sem prejuízo das demais sanções administrativas cabíveis. Artigo 4º. Na hipótese de recusa do infrator em identificar-se, a autoridade responsável registrará a ocorrência e poderá solicitar apoio policial para a identificação do responsável. Artigo 5º. Quando o infrator for menor de idade, responderão pelas penalidades previstas nesta lei seus pais ou os responsáveis legais, sem prejuízo das providências cabíveis junto ao Conselho Tutelar.
Artigo 6º. Considera-se reincidência a prática de nova infração no período de 2 anos contados da data da autuação anterior. Capítulo 3º. Da fiscalização. Artigo 7º. A fiscalização do cumprimento desta lei será exercida pelos órgãos competentes da administração municipal, podendo atuar em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Civil, Conselho Tutelar e demais órgãos de segurança pública. Capítulo 4º. Das disposições finais. Artigo 8º. Esta lei não se aplica às linhas destinadas exclusivamente ao uso industrial, agrícola, de construção civil ou de pesca, desde que utilizadas para sua finalidade específica. Artigo 9º. As disposições dessa lei aplicam-se sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal dos infratores, nos termos das legislações vigentes. Artigo 10º. O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei no que couber. Artigo 11º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. E artigo 12º. Revogam-se as disposições em contrário. Lupercio, 6 de agosto de 2026, Silvio Simões de Oliveira, vereador. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade proteger a integridade física e a vida dos cidadãos do município de Lupercio, mediante a proibição da fabricação, armazenamento, transporte, comercialização e utilização de linhas cortantes, conhecidas popularmente como linha chilena, linha indonésia e linha com cerol. Tais materiais apresentam elevado potencial lesivo, sendo frequentemente responsável por acidentes envolvendo motocicletas, ciclistas, pedestres e animais, causando ferimentos graves e até mesmo mortes. A situação torna-se ainda mais preocupante em áreas urbanas e locais de grande circulação de pessoas e veículos. A proposta visa preservar a prática recreativa de empinar pipas, desde que realizada de forma segura e responsável, sem a utilização de materiais que coloquem em risco a segurança da população. Diante do evidente interesse público da matéria, solicitamos o apoio dos nobres vereadores para a aprovação deste projeto de lei. Atenciosamente, Silvio Simões de Oliveira, vereador. O projeto de lei legislativo número 3 foi encaminhado à assessoria jurídica e às comissões permanentes para apreciação e emissão de pareceres na sexta-feira, dia 7 de agosto de 2026. Se todos estiverem de acordo, incluir na sessão extraordinária, logo após esta, para discussão e votação, o projeto de lei do legislativo número 3. Todos estão de acordo? Sim. Solicito ao senhor vice-presidente que assuma a mesa. Requerimento número 10/2026. Requerimento número 10/2026. Senhor Vice-Presidente, requira a mesa após ouvido o plenário na forma regimental ao senhor Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal de Lupercio, São Paulo, para que apresente a este vereador relação dos locais em nosso município, os quais foram utilizados os materiais de pinturas listados no pregão presencial número 16/2026, em favor das empresas Clodoaldo de Almeida Assis, ME, e Lemes Prados Comércio de Tintas, LTDA-ME, bem como se há quantidades desses materiais em estoque no município, se sim, qual local está armazenados e as referidas quantidades de cada item. Justificativa. As informações solicitadas se fazem necessárias, uma vez que é dever do vereador prestar informações à população e fiscalizar o Poder Executivo Municipal. Além disso, a maioria dos prédios públicos do município estão com a pintura completamente deteriorada, completamente abandonados. Para tanto, cito o prédio do velório municipal, o prédio da própria prefeitura municipal, a rodoviária do município, entre tantos outros.
Assim, exijo resposta do senhor prefeito municipal, pois baseio-me nos artigos 17, inciso 10 e inciso 14, artigo 108, inciso 6º e 110, inciso 4º da Lei Orgânica do Município, os quais relatam duas das competências da Câmara Municipal de Lupércio e o prazo de 15 dias para o senhor prefeito prestar as informações solicitadas. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para elevar os votos de estima e consideração. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 7 de agosto de 2026, Gabriel Henrique Costa dos Santos, presidente da Câmara. Em discussão, requerimento 10/2026. Se o autor deseja tecer algum comentário, por favor, dirige-se à tribuna. Em votação, requerimento número 10/2026. Favorável, sentados, e o contrário, se levanta. Aprovado. Solicito ao senhor presidente que reassume a mesa. Indicações número 68, 69, 70 e 71. Em 78 também. E 72 de 2026. Perdão. Indicação número 68/2026. Senhor presidente, indico na forma regimental ao senhor Kleber Meneguzzi, prefeito municipal de Lupércio, estado de São Paulo, para que estude, junto ao setor competente, a possibilidade da criação de uma coordenadoria ou departamento de pessoa idosa, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, com a finalidade de desenvolver políticas públicas específicas para o atendimento, acolhimento, proteção e acompanhamento dos idosos do município de Lupércio, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade social, abandono ou violação de direitos. A presente indicação visa fortalecer as políticas públicas voltadas à população idosa, garantindo atendimento mais eficiente, humanizado e especializado às pessoas idosas do município. O aumento da população idosa torna indispensável a implementação de ações permanentes que promovam a proteção social, a inclusão, o acesso aos direitos e a melhoria da qualidade de vida desta parcela da população, especialmente aquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade, abandono ou negligência. A criação de uma coordenadoria ou departamento da pessoa idosa permitirá maior integração entre os serviços de assistência social, saúde e demais órgãos da administração pública, possibilitando o desenvolvimento de programas específicos, acompanhamento de casos, visitas domiciliares, ações preventivas, orientações a famílias e encaminhamento aos serviços competentes. Além disso, uma estrutura administrativa voltada exclusivamente às políticas da pessoa idosa facilitará a elaboração de projetos e a busca por recursos junto aos governos estadual e federal, bem como a celebração de convênios e parcerias destinadas ao fortalecimento das ações em benefícios da população idosa. Trata-se de medida de relevante interesse público, que contribuirá para assegurar maior proteção, dignidade e qualidade de vida às pessoas idosas do município, razão pela qual se espera o acolhimento da presente indicação. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 7 de agosto de 2026, Aparecido Rodrigues da Silva, vereador. O vereador desejar tecer algum comentário, por favor. Boa noite, presidente, a mesa, colegas vereadores, funcionário da casa, munícipe, presente e todos que estão assistindo também. Essa indicação eu fiz porque a nossa população, não só de Lupércio, mas do mundo, né, está envelhecendo. E Lupércio tem uma população grande de idosos. Então, se for criado esse departamento, né, para que a criação desse departamento pode ajudar melhor as pessoas mais vulneráveis do nosso município, né? Tem aquelas pessoas que
em situação de rua, ou aqueles mesmos, né, munícipes mesmo, moradores de cidade de muito tempo, que envelheceram, né? Então, eu espero que o prefeito consiga fazer esse departamento para a melhoria, né, juntamente com assistência social, a saúde, e que dê uma vida melhor, porque às vezes tem para criança e não tem para o idoso. E a criança ainda vai crescer, ainda vai ter um futuro. E o idoso cada vez mais é, a dificuldade, né? Então espero que dê certo. Obrigado a todos. Indicação número 69/2026. Senhor Presidente, indico na forma regimental ao Sr. Kleber Meneguzzi, prefeito municipal de Lupercio, Estado de São Paulo, para que, junto ao setor competente do município, providencie a construção de um obstáculo destinado à redução de velocidade, lombada ou outro dispositivo de trânsito tecnicamente adequado. Na vicinal João Kemp Filho, em frente à sede da Fazenda Marilena. A presente indicação atende à solicitação de moradores e trabalhadores da Fazenda Marilena, que manifestaram preocupação com o excesso de velocidade desenvolvido por veículos que trafegam pela vicinal João Kemp Filho, especialmente no trecho em frente à sede da propriedade. O elevado fluxo de veículos em velocidade incompatível com as condições da via aumenta significativamente o risco de acidentes, colocando em perigo pedestres, ciclistas, trabalhadores rurais, moradores e demais usuários que transitam diariamente pelo local. A implantação do dispositivo redutor de velocidade encontra amparo no Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal número 9500/1997, que estabelece ser competência de órgão executivo de trânsito promover medidas destinadas à segurança e à fluidez do trânsito, bem como na Resolução CONTRAN número 973, de 18 de julho de 2002, que consolida as normas sobre sinalização viária, e na Resolução CONTRAN número 600, de 24 de maio de 2016, que estabelece os padrões e critérios para a implantação de ondulações transversais, lombadas, e de sonorizadores nas vias públicas. Desta forma, sugere-se que o município realize estudo técnico do local e, constatada a viabilidade, implante o dispositivo de redução de velocidade mais adequado, observando as normas técnicas do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e da devida sinalização horizontal e vertical, garantindo maior segurança aos usuários da via. Diante da relevância da medida e do evidente interesse público, espera-se o atendimento da presente indicação com a maior brevidade possível. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 7 de agosto de 2026, Aparecido Rodrigues da Silva, vereador. Doutor, deseja tecer algum comentário, por favor? Boa noite mais uma vez. Então, eu fiz essa indicação porque foi procurado pelos funcionários da Fazenda, né? E outros também, né, que tem fazenda ou sítio perto ali da Marilena, que tem uma entrada. E por nós também, motorista que faz esse trajeto todos os dias, buscando pessoas no sítio, né, e saindo ali, é um lugar bem perigoso, porque tem um lugar de lombada aos dois lados, né, e pessoas fazem ali em alta velocidade, e a saída ali é muito perigosa. Então fica difícil também para eles lá, né, que tem as máquinas agrícolas, né, o pessoal para sair da fazenda com o carro, ali sai devagar e corre o risco de ter acidente grave ali, né. Então eu fiz essa indicação e vamos ver se dá certo, né, porque tem que ver também qual o critério para fazer lombadas ali ou qualquer outra coisa, né? E se fazer tem que ser bem sinalizado, porque é um lugar bem perigoso ali, né? Vamos ver se der certo. Obrigado. Indicação número 70/2026.
Senhor Presidente, indico na forma regimental ao senhor Kleber Meneguzzi, prefeito municipal de Lupercio, Estado de São Paulo, para que, junto ao setor competente do município, providencie a implantação de um obstáculo destinado à redução de velocidade, lombada ou outro dispositivo de trânsito tecnicamente adequado na rua Vereador José Alves Massuete, entre os números 147 e 175. A presente indicação visa atender à solicitação de moradores da rua Vereador José Alves Massuete, os quais relatam que os diversos veículos trafegam pelo referido trecho em velocidade superior à permitida, colocando em risco a segurança dos moradores, pedestres, ciclistas e demais usuários da via. O excesso de velocidade aumenta significativamente a possibilidade de acidentes, especialmente por se tratar de via urbana com circulação constante de pessoas, tornando necessária a adequação de medidas eficazes para disciplinar o trânsito e preservar a integridade física da população. A implantação de dispositivo redutor de velocidade encontra respaldo no Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal número 9.503 de 1997, que atribui aos órgãos executivos de trânsito a competência para promover medidas destinadas à segurança viária, bem como na Resolução CONTRAN número 973 de 18 de julho de 2022, que consolida as normas sobre sinalização viária, e na Resolução CONTRAN número 600, de 24 de maio de 2016, que estabelece os critérios técnicos para a implantação de ondulações transversais, lombadas e sonorizadores. Assim, recomenda-se que o município realize estudo técnico no local e, constatada a viabilidade, implante o dispositivo de redução de velocidade mais adequado, observando as normas do CONTRAN e a devida sinalização horizontal e vertical, proporcionando maior segurança aos moradores e a todos que utilizam a via. Diante do exposto, espera-se o pronto atendimento da presente indicação, em razão de seu relevante interesse público. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 7 de agosto de 2026, Aparecido Rodrigues da Silva, vereador. O setor deseja tecer algum comentário, por favor. Dispensado. Indicação número 71/2026. Senhor Presidente, indico na forma regimental ao senhor Kleber Meneguzzi, prefeito municipal de Lupercio, Estado de São Paulo, para que estude, junto ao setor competente, a possibilidade de promover a locação de um imóvel residual ou residencial nas proximidades do Hospital das Clínicas, no município de Marília, São Paulo, com a finalidade de implantar uma casa de apoio destinadas aos pacientes do município de Lupercio e seus acompanhantes que necessitam realizar consultas, exames, tratamentos médicos ou demais procedimentos de saúde naquela cidade. A presente indicação tem por objeto proporcionar maior acolhimento, conforto e dignidade aos pacientes do município de Lupercio, que necessitam se deslocar até o município de Marília para atendimento médico especializado, especialmente junto ao Hospital das Clínicas e demais unidades de referência. É de conhecimento que muitos pacientes realizam tratamentos contínuos, consultas, exames e procedimentos que exigem permanência por longos períodos ou até mesmo pernoite, ocasionando dificuldades, principalmente para as pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e seus acompanhantes. A implantação de uma casa de apoio permitirá que esses munícipes disponham de um local adequado para descanso, higiene, alimentação e permanência, enquanto aguardam atendimento ou recuperação, reduzindo os desgastes físicos e emocional causados pelas longas viagens e pelo tempo de espera. Além disso, sugere-se que o Poder Executivo estude a viabilidade de firmar parceria ou consórcio com municípios da região para a locação e manutenção do imóvel, compartilhando os custos de sua utilização. Diversas cidades já adotam esse modelo de cooperação para oferecer casas de apoio nas proximidades do Hospital das Clínicas de Marília, o que possibilita a redução das despesas de cada município ou ao mesmo tempo em que garante um espaço adequado para acolher pacientes e acompanhantes durante o período de tratamento. Essa medida representa uma alternativa economicamente vantajosa para o município de Lupercio, permitindo a ampliação da assistência aos usuários do sistema de saúde,
Sistema Único de Saúde, SUS, sem comprometer excessivamente os recursos públicos, além de promover a integração entre os municípios em beneficiar a população regional. Diante da relevância da matéria, espera-se que o Poder Executivo realize os estudos técnicos, administrativos e financeiros necessários para viabilizar a implantação da Casa de Apoio, proporcionando maior conforto, segurança e dignidade aos pacientes lupercenses e seus familiares. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 7 de agosto de 2026, Cauã Seschini, Kemp, vereador. Se o autor desejar tecer algum comentário, por favor. Dispensado. Indicação número 72/2026. Senhor Presidente, indico na forma regimental ao senhor Kleber Meneguzzi, prefeito municipal de Lupercio, que determine aos setores competentes a realização de estudo para a implantação de aulas de reforços escolares no período de contraturno para os alunos com defasagem de aprendizagem. Perdão. A presente indicação tem como objetivo contribuir para a melhoria da aprendizagem e do desempenho escolar dos estudantes da rede municipal de ensino. É fundamental oferecer um atendimento complementar aos alunos que apresentam dificuldades em conteúdos essenciais, especialmente em áreas como língua portuguesa e matemática, proporcionando um espaço adequado para a revisão de conteúdos, esclarecimento de dúvidas e o desenvolvimento das habilidades necessárias para o acompanhamento das aulas regulares. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 7 de agosto de 2026, João Pedro dos Santos de Freitas, vereador. Se o autor desejar tecer algum comentário, por favor. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. Prefeitura Municipal de Lupercio, 10 de agosto de 2026. Ofício número 29/2026. Senhor Presidente, visando o atendimento dos termos do artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei de Responsabilidade Fiscal, vimos solicitar a Vossa Excelência a gentileza em ceder a sala das sessões desta Câmara Municipal no dia 13 de agosto de 2026, quinta-feira, com início previsto para as 9 horas, para que possamos realizar audiência pública que terá em pauta o orçamento anual, elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2027, na qual serão colhidas e recebidas sugestões e propostas por escrito sobre obras e serviços públicos que, em caráter de prioridade, deverão ser iniciados, executados e implantados em 2027. Contando com a vossa costumeira compreensão, antecipadamente agradecemos. Atenciosamente, Kleber Meneguzzi, prefeito municipal. Convite. Audiência pública. A Prefeitura Municipal de Lupercio, Estado de São Paulo, participa e convida as entidades de classe, associações civis, religiosas, comunitárias e munícipes em geral a participarem da audiência pública presencial, conforme preceitua os termos do artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que será realizada no dia 13 de agosto de 2026, quinta-feira, às 9 horas, no recinto da Câmara Municipal de Lupercio e terá como pauta o orçamento anual, para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2027, a qual serão recebidas sugestões e propostas por escrito sobre obras e serviços públicos que, em caráter de prioridade, deverão ser iniciados, executados e implantados em 2027. A audiência pública online será disponibilizada no site oficial da Prefeitura, www.lupercio.sp.gov.br, onde será ofertado o formulário para os munícipes que optarem por participar nesta modalidade e ficará disponível no período de 11/8 de 2026 até 18/8 de 2026. A participação da população é muito importante. Contamos com vocês para nos auxiliar na aplicação dos recursos públicos de nosso município. Prefeitura Municipal de Lupercio, 10 de agosto de 2026, Kleber Meneguzzi, prefeito municipal.
Tendo em vista que todos responderam à primeira chamada se fazem presentes, dispensa a segunda chamada. Passa a palavra livre aos senhores vereadores, quais serão chamados pelo senhor secretário. Aparecido Rodrigues da Silva. Douglas de Souza Jorge. Fabiana Aparecida Povas da Silva. Francisco Gabriel Silvério Colombo. Vou utilizar. Boa noite a todos, quem nos acompanha, os vereadores presentes, a mesa, funcionários, munícipes. Gostaria de deixar aqui algumas respostas que a gente teve sobre o nosso período de recesso. A Sabesp respondeu um dos meus ofícios, né, que a gente tinha pedido, requerimento e indicação, sobre a questão das chácaras, então já gostaria de deixar gravado aqui. A resposta tem que haverá a água e a estação de tratamento, vamos dizer assim, o bombeamento de esgoto ali das chácaras, porém, para final do ano. Então, a implementação dessa modalidade de água até lá e o esgoto, então até final do ano é o que eles programam para já estar tudo concluído. Só lembrando que estamos em agosto, final do ano é dezembro aí, então já estamos próximos. Gostaria também de deixar aqui os parabéns ao Cido, eu vou deixar hoje os parabéns para o Cido sobre a questão das lombadas. A gente sabe que ali naquele trecho, meus pais têm propriedade ali, a gente sabe que corre muito risco ali, principalmente pelo pessoal que passa correndo, e já deixar uma interrogação também, mas assim, também ali na entrada de Lupércio, o Silvio já vem falando há um tempo sobre a lombada também, que não foi construída no trecho urbano, então fica mais uma dúvida ali, então vamos aproveitar a mão de obra e já fazer a lombada, que já tem a sinalização, mas não tem lombada. E aproveitar que desde o começo do ano e ano passado eu também venho pedindo 2 lombadas e que até agora também não foram feitas. Provavelmente não teve tempo para fazer o estudo ainda do ano passado para cá. E já colocar os parabéns também sobre a questão do idoso, porque foi uma das cobranças que a gente teve, principalmente eu tive ao longo do ano aqui, sobre melhorias para a qualidade de vida do idoso, principalmente nas atividades que eles recebem. Não que seja ruim, mas eles falam que muitas vezes as atividades durante a semana elas ficam presas na mesma rotina. Então, segunda é a mesma coisa, terça é a mesma coisa. Então, assim, eles falam que precisa de mudança. Então, novas alternativas. Então, assim, não só com o conselho que seja criado, mas, assim, eu acho que isso também a gente pode levar em consideração. Ter outras alternativas. Querendo ou não, eles também vão enjoar das mesmas coisas que estão fazendo. E também já parabenizar o Silvio pela lei criada e aproveitar o Cauã também pelo gancho da casa de apoio, que a gente sabe que muitos municípios ofertam, ele vem falando também desde o ano passado, e uma alternativa muito viável é essa de 2 municípios ou 3 municípios terem esse atendimento. Acho muito viável para quem está lá todo dia e precisa, os acompanhantes, os familiares, então assim, é mais um ponto de apoio. E volta a falar, a gente tem condições, principalmente se a gente colocar o projeto ali com as crianças que desenvolvem atividade, para que ofertem também lá um lanche, alguma coisa assim, as frutas. Não, eu tenho certeza que não vai ser um peso para o município dividir com outro município essa parcela, visto que a gente já está encerrando um contrato aí entre 3 municípios que não foi para frente, né? Aqui no caso a gente está encerrando, ok, muito bem por encerrar, mas então assim, se não deu certo lá, vamos tentar fechar um outro e trazer benefícios para a população. Obrigado. Gabriel Henrique Costa dos Santos. Eu quero aqui cumprimentar na pessoa dos senhores vereadores, senhora vereadoras, munícipes que aqui se fazem presentes, servidores dessa casa, e a você que nos acompanha de modo virtual. Senhor secretário, o senhor sempre dá uma deixa ali na tribuna para que eu também prossiga aqui com a minha fala. Não tem tempo para poder fazer estudos de lombadas, mas tem tempo de fazer licitações acima do esperado, né? Eu vou dizer aqui para vocês bem resumidamente, foram mais de 600 mil em licitações para aquisições de tintas, que na verdade somam quase 1 milhão, né? Para pintar não sei o que, pintar a metade de um poste, pintar alguns prédios do município aí, do distrito de Santa Terezinha, inauguraram recentemente uma
pequena pracinha ali em Santa Terezinha, mas vamos dizer, né? Uma licitação que toma mais de 600 mil, eu acho que dá para pintar aí Bauru, Marília, Presidente Prudente, Ourinhos, porque são licitações extremamente aí, vamos dizer que desconfiante, né? Porque primeiro que você contrata uma empresa que é de Toledo, no Paraná, sabendo que existem inúmeras empresas aqui na nossa região, Marília, Ourinhos, estamos no centro de grandes cidades da nossa região, e aí você contrata uma empresa que vem do Paraná, e uma licitação em que soma 132 mil, Clodoaldo de Almeida Assis. E aí tem uma outra de 483 mil, Lemes Prados Comércios de Tintas Limitada. Sabe Deus de onde é essa empresa. Enfim, são 150 latas de tinta de selador, 200 tinta piso premium vermelho, cinza, sabe, impermeabilizante, são mais de 100 balde. Somar aqui a quantidade de latas, 150 latas, 200, 300, 200, 100 latas, é uma quantidade extremamente que acho que não cabe nem na prefeitura ali, né? Se colocar no pátio da prefeitura, não cabe. São aí, no mínimo, 100 latas de tinta, 100 latas de tinta de rendimento branco, 18 litros, branco gelo, então, enfim, somam mais de 600 mil de tinta, mas eles não têm tempo para poder fazer o estudo de um obstáculo, né, que os nossos vereadores aqui têm pedido. Então, prefeito, acho que tem coisas mais importantes para o senhor olhar para dentro da nossa cidade. Muito obrigado. João Paulo da Silva Ferreira. João Pedro dos Santos de Freitas. Cauã Seschini Kemp. Silvio Simões de Oliveira. Boa noite, presidente, a mesa, colegas vereadores, munícipes presentes, funcionários da casa. Eu queria aqui comentar um pouco, né, sobre o projeto. Essa lei ia ser criada aí, né, vai ser votada ainda, sobre o final da linha com acerol, ali, a linha aí com caco de vidro, com cortante. Poucos tempos atrás, né, há 2, 3 meses, o pessoal, a maioria sabe, né, do ocorrido que teve em Garça, né, morreu um jovem lá por causa de uma linha aí com cortante. Então, acho que lá já foi criada também essa lei. Então, vamos ver se a gente consegue criar essa lei aqui também, para evitar que no futuro possa acontecer também um acidente desse, né? Uma pessoa perder a vida aí por causa de uma linha. Agora que está aumentando bastante, né? O fluxo dessas motinhas elétricas, moto elétrica, né? Então é um perigo, né? Bicicleta, moto, que é próximo da rodovia. De repente uma linha dessa arrebenta e cai na rodovia, passa um motoqueiro aí, ou da nossa cidade, ou da cidade de fora, não importa o lugar, né? Então vamos evitar que aconteça. Antes que aconteça, então, já fazer essa lei. Mas não vai ser ninguém prejudicado, porque todas as crianças, os jovens, aí vai poder brincar com sua pipa, com a linha normal, não tem perigo nenhum. O comerciante vai poder estar vendendo, né? A linha normal. Então, só evitar aí dessas linhas com cortante, porque aí vai ser punido, né? Vai ser punido, mas para que não aconteça o pior. E agradeço a compreensão de todos aí. E peço o apoio de todos os vereadores aí, né? Obrigado. Comunico que a próxima sessão ordinária será realizada na data de 25 de agosto de 2026, às 19 horas. Sobre a proteção de Deus, declaro encerrada esta sessão. Pode levantar. Décima terceira sessão extraordinária, 11 de agosto de 2026. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Aparecido Rodrigues da Silva. Douglas de Souza Jorge. Fabiana Aparecida Povos da Silva. Francisco Gabriel Silvério Colombo. Presente. Gabriel Henrique Costa dos Santos. Presente.
João Paulo da Silva Ferreira, João Pedro dos Santos de Freitas, Cauã Seschini Kemp, Silvio Simões de Oliveira. Todos presentes, senhor presidente. Havendo número regimental invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão. A convocação para esta sessão extraordinária ocorreu na data de hoje, 11 de agosto de 2026, durante a 11ª sessão ordinária. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura dos pareceres referentes aos projetos de lei número 34, 35, 36, 37, 38 e 39 e projeto de lei legislativo número 3 de 2026. Parecer jurídicos. Projetos de lei número 34, 35 e 36/2026. 1. Da exposição da matéria em exame. Consulta-me o senhor Gabriel Henrique Costa dos Santos, digníssimo presidente desta Câmara Municipal de Lupercio, sobre a legalidade e constitucionalidade dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 34, 35 e 36/2026. Autorizam o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento do município de Lupercio e incluir nos anexos do Plano Plurianual, PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do corrente exercício. A Constituição Federal, em artigo que trata de suplementação orçamentária, mais especificamente o artigo 167, inciso 5º, prescreve que são vetados a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem identificação dos recursos correspondentes. Vistas as vedações impostas pela Constituição Federal, podemos observar que, diante da busca de autorização legislativa, os presentes projetos de lei atendem a preceito constitucional. Desta feita, diante das considerações acima destacadas, primordialmente pela correta observação a preceito constitucional, ou seja, pela adequação da norma legislativa utilizadas, somos pela correção formal da propositura dos presentes projetos de lei que visam a abertura de crédito adicional especial. Vislumbramos também a correta iniciativa dos projetos, ou seja, do senhor prefeito municipal, chefe do Executivo Municipal de Lupercio. Portanto, após análise, manifesto-me pela legalidade dos projetos de lei, bem como pela sua admissibilidade, por estarem estritamente de acordo com as prerrogativas constitucionais, regimentais e da Lei Orgânica Municipal, habendo deste modo ao egrégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana até a decisão final. Sem mais para justificar, este é o parecer Lupercio, 10 de agosto de 2026, Dr. Juliano Quito Ferreira, procurador jurídico. Parecer jurídico, projeto de lei número 37/2026. 1. Da exposição da matéria em exame. Consulta-me o senhor Gabriel Henrique Costa dos Santos, digníssimo presidente desta Câmara Municipal de Lupercio, sobre a legalidade e constitucionalidade dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 37/2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar repasse financeiro ao Consórcio Intermunicipal de Saúde, CISA, para custeio das despesas necessárias à sua regularização, liquidação e encerramento e das outras providências. Pelo presente projeto, o Executivo pretende a autorização para contemplação de ajuda financeira para o Consórcio Intermunicipal da Saúde, CISA, para custeio das despesas necessárias à sua regularização, liquidação e encerramento. A princípio, cumpre-nos analisar o devido respeito à legislação de regência de matéria. Assim, em primeiro, analisamos que o repasse encontra-se previsto no orçamento de 2026, estando o referido projeto em conformidade com a legislação municipal. Ademais, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000, traz, em seu artigo 25, normas a serem seguidas para a concessão de repasses governamentais. Uma das necessidades contidas nesse artigo 25 é que haja a existência de dotação orçamentária para amparar tal repasse. Diante de tudo, tanto a concessão de recursos como qualquer reajustamento deste deverá seguir rigorosamente o quanto estatuído pela legislação, seja ela federal, estadual e municipal. Estando a princípio devidamente enquadrado no texto das leis, atendendo às suas exigências, nada
obsta a aprovação legislativa para a concessão pretendida do repasse citado. Ainda de ser observado no caso em questão, se o consórcio beneficiado possui em exercícios anteriores benefícios desta natureza. Se positivo, atentar para a devida prestação de contas dessa subvenção ou auxílio. E, para todos os casos, atentar para o fato de a beneficiada estar devidamente em condições de receber tais benesses, tal como e principalmente sua regularidade fiscal. Em assim sendo, se atendida todas as exigências e cumprindo as suas formalidades constantes em leis que delimitam a matéria, tem-se que o projeto de lei em questão está formalmente em ordem, podendo-se assim entenderem os nobres vereadores dessa Casa de Lei aprovarem o mesmo. Portanto, após análise, manifesto-me pela legalidade do presente projeto, bem como pela sua admissibilidade por estar estritamente de acordo com as prerrogativas constitucionais, regimentais e da lei orgânica municipal, cabendo deste modo ao egrégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana até a decisão final. Sem mais para justificar, este é o parecer. Lupércio, 10 de agosto de 2026, Dr. Juliano Quito Ferreira, Procurador Jurídico. Parecer jurídico. Projeto de lei complementar número 38/2026. 1. Da exposição da matéria em exame. Consulta-me o senhor Gabriel Henrique Costa dos Santos, digníssimo presidente desta Câmara Municipal de Lupércio, sobre a legalidade e constitucionalidade do seguinte projeto de lei. Projeto de lei complementar número 38, de 6 de agosto de 2026. Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 2/2010 para acrescentar vagas ao emprego público de atendente 1 no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Lupércio e das outras providências. Pelo presente projeto de lei, pretende o Executivo o aumento de vagas de cargo efetivo em seu quadro de funcionários. Pois bem, o artigo 169 da Constituição Federal prevê o seguinte: artigo 169. As despesas com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Parágrafo 1º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreira, bem como a admissão ou contratação pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: 1. Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos pelas decorrentes. 2. Se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. No mesmo sentido, os artigos 16, 21 e 22 da Lei Complementar número 101/2010, Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelecem o seguinte: artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento de despesas será acompanhado de 1. Estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 2 subsequentes. 2. Declaração do ordenador de despesas de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento de despesas com pessoal e não atenda: 1. As exigências dos artigos 16 e 17 desta lei complementar e os dispostos no inciso 13 do artigo 37 e no parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição. 2. O limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo. Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato que
resulte aumento de despesas com pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo poder ou órgão referido no artigo 20. Artigo 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 será realizada ao fim de cada quadrimestre. Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, são vetados ao poder ou órgão referido no artigo 20 que houver incorrido no excesso. 1. Concessão de vantagens, aumentos, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição. 2. A criação de cargo, emprego ou função. 3. Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesas. 4. Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores da área de educação, saúde e segurança. 5º, contratação de hora extra, salvo no caso dos dispostos nos inciso 2 do parágrafo 6º do artigo 57 da Constituição e as situações previstas nas leis de diretrizes orçamentárias. Sendo assim, para legalidade do referido projeto, insta a consignar que os índices legal com o gasto de pessoal esteja dentro dos parâmetros dos artigos supracitados, fato que pode ser comprovado com a estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 2 subsequentes, fornecidos pela contabilidade municipal. Portanto, após análise, manifesto-me pela legalidade do presente projeto, desde que comprovado o atendimento à Constituição Federal, artigo 37 e 169, e Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigos 16, 21 e 22, cabendo deste modo ao egrégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana até a decisão final. Sem mais para justificar, este é o parecer. Lupercio, 10 de agosto de 2026, Dr. Juliano Quito Ferreira, Procurador Jurídico. Parecer Jurídico, Projeto de Lei Complementar número 39/2026. 1. Da exposição da matéria em exame. Consulta-me o senhor Gabriel Henrique Costa dos Santos, digníssimo presidente desta Câmara Municipal de Lupercio, sobre a legalidade e constitucionalidade do seguinte projeto de lei. Projeto de Lei Complementar número 39/2026. Dispõe sobre a criação de cargo de provimento efetivo de agente de contratação no quadro de pessoal do Poder Executivo do município de Lupercio. Estabelece seus requisitos, atribuições e jornada de trabalho, e das outras providências. Pelo projeto de lei, pretende o Executivo a criação de cargos efetivos em seu quadro de funcionário. Pois bem, o artigo 169 da Constituição Federal prevê o seguinte. Artigo 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Parágrafo 1º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alterações de estruturas de carreira, bem como a admissão ou contratação pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas. 1. Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos pelas decorrentes. 2. Se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. No mesmo sentido, os artigos 16, 21 e 22 da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelecem o seguinte. Artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento das despesas serão acompanhados de 1. Estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 2 subsequentes. 2. Declaração de ordenado de despesa
de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento de despesas com pessoal e não atende: 1. As exigências dos artigos 16 e 17 desta lei complementar e os dispostos nos incisos 13 do artigo 37 e no parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição. 2. O limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo, parágrafo único, também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento de despesas com pessoal expedido por 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo poder ou órgão referido no artigo 20. Artigo 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder 95% do limite, são vetados ao poder ou órgão referido no artigo 20 que houve incorrido no excesso: 1. Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição. 2. Criação de cargo, emprego ou função. 3. Alteração de estrutura de carreira que implique no aumento de despesas. 4. Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. 5º, contratação de hora extra, salva no caso dos dispostos no inciso 2, parágrafo 6 do artigo 57 da Constituição e as situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sendo assim, para a legalidade do referido projeto, insta consignar que os índices legais com gasto de pessoal estejam dentro dos parâmetros dos artigos supracitados, fato que pode ser comprovado com a estimativa de impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 2 subsequentes, fornecidos pela contabilidade municipal. Portanto, após análise, manifesto-me pela legalidade do presente projeto, desde que comprovado o atendimento da Constituição Federal, artigo 37 e 169, e Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigos 16, 21 e 22. Cabendo deste modo ao egrégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana até a decisão final. Sem mais para justificar, este é o parecer Lupércio, 10 de agosto de 2026, Dr. Juliano Quito Ferreira, Procurador Jurídico. Parecer jurídico. Projeto de lei do Legislativo número 3/2026. 1. Da exposição da matéria em exame. Consulta-me o senhor Gabriel Henrique Costa dos Santos, digníssimo presidente desta Câmara Municipal de Lupércio, sobre a legalidade e constitucionalidade do seguinte projeto de lei. Projeto de lei do Legislativo número 3/2026. Proíbe a fabricação, o armazenamento, o transporte, a comercialização e o uso de linha chilena, linha indonésia e linha de cerol no município de Lupércio, São Paulo e das outras providências. Com relação à matéria e diante da correta observação a preceito constitucional, ou seja, pela adequação da norma legislativa utilizadas, somos pela correção formal da propositura do presente projeto de lei. Vislumbramos também a correta iniciativa do presente projeto. Portanto, após análise, manifesto-me pela legalidade do projeto de lei, bem como pelas suas admissibilidades por estarem estritamente de acordo com as prerrogativas constitucionais, regimentais e da lei orgânica municipal, cabendo deste modo ao egrégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana até a decisão final. Sem mais para justificar, este é o parecer Lupércio, 10 de agosto de 2026, Dr. Juliano Quito Ferreira, Procurador Jurídico.
Parecer número 13/2026. Analisamos os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 34, 35, 36, 37. Projeto de lei complementar número 38, de 6 de agosto de 2026. E projeto de lei complementar número 39/2026. Projeto de lei do Legislativo número 3/2026. Estando em conformidade com a legislação vigente, acompanhamos o parecer jurídico e decidimos emitir parecer favorável e que se leve à discussão e votação projetos de lei número 34, 35, 36, 37, 38 e 39/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, e projeto de lei legislativo número 3/2026, deixando para o plenário o mérito da questão. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 10 de agosto de 2026. Comissão de Constituição, Justiça e Redação: João Paulo da Silva Ferreira, presidente; Douglas de Souza Jorge e Cauã Seschini Kemp, membros. Comissão de Finanças e Orçamentos: Francisco Gabriel Silvério Colombo, presidente; Silvio Simões de Oliveira e Aparecido Rodrigues da Silva, membro. Comissão de Obras e Serviços Públicos: Aparecido Rodrigues da Silva, presidente; João Pedro dos Santos de Freitas e Francisco Gabriel Silvério Colombo, membros. Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo: Cauã Seschini Kemp, presidente; Fabiana Aparecida Povas da Silva e João Paulo da Silva Ferreira, membros. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo: Fabiana Aparecida Povas da Silva, presidente; Silvio Simões de Oliveira e Douglas de Souza Jorge, membros. Em discussão, projeto de lei número 34. Em votação, projeto de lei número 34. Favorável, sentados; contrários, se levantam. Aprovado. Em discussão, projeto de lei número 35. Em votação, projeto de lei número 35. Favorável, sentados; contrários, se levantam. Aprovado. Em discussão, projeto de lei número 36. Em votação, projeto de lei número 36. Favorável, sentados; contrários, se levantam. Aprovado. Em discussão, projeto de lei número 37. Em votação, projeto de lei número 37. Favorável, sentados; contrários, se levantem. Aprovado. Em votação. Senhor presidente, pela ordem, eu tenho um requerimento de adiamento, fazendo favor, do projeto 38/2026. Ilustríssimo senhor Gabriel Henrique Costa dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Lupercio, Estado de São Paulo. Referido: requerimento de adiamento do projeto de lei número 38/2026. Francisco Gabriel Silvério Colombo, vereador desta Casa de Lei, com ensejos no artigo número 179, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Câmara Municipal, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, requerer adiamento da discussão e votação do projeto de lei do Poder Executivo Municipal, número 38 de 2026, que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 2/2010 para acrescentar vagas ao emprego público de atendente 1 do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Lupercio e da outras providências. Tal pedido justifica-se pela necessidade de estudo mais aprofundado da matéria em exame. Diante do exposto, após ouvido o plenário desta Casa de Lei, requer total procedência de pedido de adiamento até a próxima sessão ordinária, que será realizada na data de 25 de agosto de 2026. Lupercio, 11 de agosto de 2026, Francisco Gabriel Silvério Colombo, vereador, presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos. Em discussão, requerimento de adiamento do projeto de lei número 38. Em votação, requerimento de adiamento do projeto número 38. Favorável, sentados; contrários, se levantam. Aprovado. Em discussão, projeto de lei número 39. Em votação, projeto de lei número 39. Favorável, sentados; contrários, se levantem. Aprovado.
Em discussão, projeto de lei do Legislativo número 3. Em votação, projeto de lei do Legislativo número 3. Favoráveis sentados, contrários se levantem. Aprovado. Solicita a Secretaria da Casa que despache em conformidade com o regimento interno sobre a proteção de Deus, declara encerrada esta sessão.